A escolha da melhor barraca de teto automotiva para você pode não ser uma tarefa muito simples. Nós sabemos disso porque passamos por essa situação. Antes de sair por uma expedição overland que acabamos percorrendo a América do Sul durante 10 meses, nós nos lançamos nessa árdua tarefa de pesquisar qual barraca de teto automotiva seria a melhor opção para nós. E para ajudar a você, que pode ser que esteja numa situação parecida, neste vídeo nós vamos mostrar um review detalhado da barraca que nós escolhemos, que no caso foi a barraca de teto automotiva da marca Tatu Tents. E acabou se mostrando uma escolha muito adequada para nós. Então acompanhe neste vídeo os detalhes que nós vamos mostrar sobre nossa escolha da barraca de teto automotiva Tatu Tents. E claro, se este vídeo te ajudar, não esqueça de deixar um like e se não for inscrito ainda, considere se inscrever em nosso canal, que compartilhamos aqui muita informação sobre viagens, aventuras e muito mais. Então vamos ao nosso review da barraca de teto da Tatu Tents. Então sentado cabe tranquilamente a gente, né? Você tem 1,78. 1,78 e eu gosto muito desse espaço que tem aqui dentro, né? Assim, a gente sentado aqui, não fica aquela coisa claustrofóbica, né? Que a gente fica ali muito... A distância entre a cabeça e o teto muito pequena, assim, então dá aquele aperto aqui. Eu gosto muito dessa amplitude, tanto na altura e, claro, a largura dela para um casal é ótimo também. A gente tá até com a alinha, né? Sim. Esse espaço, a gente não fica competindo à noite por espaço na barraca, né? A gente nunca teve isso. E uma coisa bem bacana que eu acho que dentro também é justamente essas ferragens, elas não terem ponto de solda, emenda, elas são únicas, né? São 3 estruturas metálicas, né? De alumínio, que dá leveza para ela, e não ter emenda é um ponto sensível a menos na barraca, né? Porque quando tem emenda, a solda pode quebrar, pode entrar, pode começar a ter infiltração. E essa barraca aqui não tem isso, né? Gosto muito dessa ventilação também nos 4 pontos, né? Hoje está um dia quente, tá sol, e aqui dentro a gente sente, né, essa corrente de ar aqui na lateral, porque as 2 janelas laterais estão abertas, né? E também essa circulação frontal e traseira, porque entra uma corrente de ar pela frente e atrás. E não é para se preocupar com pernilongo, né? Porque temos essas telinhas, então ela está aberta, está ventilando, está entrando até luminosidade, mas as telas dão essa segurança, né? Tem que só tomar um cuidado por essa abertura, nessa questão de pernilongo. Existe uma abertura aqui justamente para trazer uma parte elétrica para cima, que a gente vai comentar. E aí essa abertura ela tem que estar bem fechadinha, justamente para impedir a entrada de qualquer tipo de inseto. As 2 janelas para evitar a condensação também, né? Tem esse triângulo aqui, do outro lado tem uma igual, e também tem telinha, então a função da condensação, né, da respiração, e aí começa a acumular essa condensação no teto da barraca, nas ferragens, começa a pingar em condições extremas. Só que essas 2 janelas aqui já evitam essa questão da condensação. Além do que ajuda na circulação de ar, e tem as telinhas também para evitar qualquer tipo de mosquito, pernilongo entrar na barraca. Ainda sobre o tamanho, aqui dentro tem a possibilidade da gente colocar a nossa roupa de cama e fechar a barraca com ela. Então a gente viajou a expedição inteira, como era pouco espaço dentro do carro, a gente precisava deixar a roupa de cama aqui em cima e funcionou super bem. No geral, nós sempre deixamos aqui em cima os sacos de dormir, que não são tão finos, o lençol e também 2 cobertores. Então, geralmente esses itens de roupa de cama já ficavam aqui em cima. Para deixar os cobertores, o saco de dormir e os travesseiros, aí fica muito difícil de fechar, e a gente também evitou para não danificar a estrutura, para não apertar muito na hora de fechar. Então, com tranquilidade, a gente consegue fechar
com um saco de dormir e um cobertor, ou um travesseiro e um cobertor. Outro aspecto que ajuda muito são esses porta-objetos que tem aqui na lateral. São 4 porta-objetos, 2 de cada lado. Então esse aqui eu durmo desse lado, então eu uso bastante. E tem também esse outro que fica um pouquinho mais afastado. Então às vezes eu subo e esqueci de tirar o brinco, ou mesmo o celular, ou alguma coisa para prender o cabelo, então o meu tá sempre sendo utilizado. O do Rô também, para colocar celular, um fone de ouvido, então eles ajudam muito aqui numa posição estratégica e de fácil acesso. Ainda sobre a questão dos insetos, são 2 pontos sensíveis que tem que ficar sempre atento, especialmente se está acampando num lugar que é bem quente, que tem aí a presença de muito inseto. Esse da lateral, que é por onde passam fios da parte elétrica, então ele tem um velcro aqui por fora e esse tecido por dentro, que tem que deixar bem fechadinho. E esse outro ponto aqui, que ele fica na porta, a gente não costuma fechar só se tiver muito calor e aí tiver percebendo a presença de muito inseto no ambiente, mas a gente não costuma fechar aquele ali. Esses aqui a gente presta bastante atenção para não deixar aberto, mas esses 2 pontos são sensíveis para a entrada de inseto. Bom, mais uma característica muito legal que nós adoramos na Tatu, na barraca da Tatu, é que as costuras, toda essa parte interna das costuras, elas são seladas. Tá vendo aqui que tem um fechamento, né, térmico, que aí uma membrana, ela fixa, ela gruda em todas as costuras. E por que que isso é bom? Por que que isso é útil? Porque cada buraquinho da agulha e da linha, né, que penetra, passa pelo tecido, pode ser um ponto, poderia ser, não nesse caso, né? Poderia ser um ponto de entrada de água, né? Mesmo que pequenininho. Então, em um dia de muita chuva, pelos buracos da costura poderia entrar água, mas com a costura selada, isso não acontece. Bom, claro que sempre é bom ter cuidado, tanto na hora de subir da barraca quanto descer. Tem os porta-sapatos aqui, né, dos 2 lados. Então a gente geralmente veste o chinelo, o tênis, bota, o que for. E aí vira e desce ao contrário, ou seja, olhando para dentro da barraca e as costas para trás. É a forma que a gente acha mais seguro descer. E aí pé ante pé, e aí desceu rapidinho. Uma coisa para nós muito importante era ter disponível dentro da barraca a parte elétrica, sem precisar fazer nenhuma adaptação. E a barraca da Tatu, a barraca de entrada, já tem disponibilizado a parte elétrica dentro da barraca. Então, ó, esse fio que já passa aqui, essa fita aqui, a gente vai ver mais tarde como que ela ilumina. E ela fica fixa essa parte e já tem toda a instalação que vem na barraca. E esse fio, que ele tem que ficar enroladinho aqui, justamente para não correr o risco de cortar. Esse é um ponto que a gente quase cortou ele, porque a gente não percebeu que ao dobrar a barraca, ele tinha ficado preso em um ponto. Então a gente deixa ele sempre assim, preso aqui no mastro, para não correr o risco de romper. E essa parte veio lá de fora, o Rô acabou de instalar na bateria estacionária, que pode ser também instalado na bateria automotiva. E aí então tem aqui o USB e o 12 volts ou 24 volts disponível. Além disso, a parte da iluminação, ela é solta, assim, esse dimmer, ele fica solto. E aí a gente encaixa uma ponta na que veio da bateria e a outra ponta que a gente deixa aqui dentro da barraca. Então basicamente, para ter luz, só precisa conectar esses pontos aqui e trazer essa parte aqui para cima. E aí à noite a gente vai mostrar aqui, ó, ele tem um dimmer. Então a luz, a gente vai ver a capacidade, ela ilumina bastante. Uma fita LED, né? Uma fita LED. A gente, quando usa à noite, deixa bem baixinho, porque já é o suficiente essa fita LED. Uma questão sobre essa parte que na nossa realidade a gente percebeu
é que essa opção de iluminação aqui dentro e mesmo essa parte elétrica aqui para ter o USB ou mesmo 12 volts, a gente usou em lugares em que não tinha problema deixar o carro aberto. Então, se a gente estivesse fazendo um camping em lugar que tinha mais segurança, a gente optava por trazer isso para a barraca. Mas caso a gente estivesse fazendo aí um camping em um posto de gasolina ou em algum lugar que a gente não estava 100% seguro de deixar o carro aberto, isso não é uma opção. Justamente porque você precisa da bateria, seja do carro ou seja automotiva. No nosso caso, a gente usava na bateria automotiva, então não dá para deixar a janela do carro aberta quando você fecha na chave, no caso do nosso carro. Se tivesse a opção de ser na maçaneta a janela e deixar o cabo passando por ali com o carro trancado, aí a gente teria usado mais. Mas durante o dia a dia a gente acabou usando somente em lugares em que a gente poderia deixar o carro aberto enquanto dormia. Então, aquela parte de iluminação e energia que a Ká mostrou dentro da barraca, já acompanha a barraca esse sistema de fio e com esses dois plugs para a gente colocar na bateria. Tanto pode ser a bateria do carro, a automotiva, ou no nosso caso nós temos uma bateria estacionária aqui. Então, sempre lembrando, a cor preta, o polo negativo, cor vermelha, polo positivo. Então, sem segredo nenhum, aqui, coloquei aqui, já está ligado e acionado, a energia está lá. Tanto para carregar as coisas no USB, no 12 volts, ou a luz, a fita de LED que ilumina a barraca. Lembrando que a gente tem um vídeo aqui no canal sobre as adaptações que nós fizemos na nossa X-Terra. Então, se você tiver curiosidade em saber como que nós preparamos o carro para a expedição, dá uma olhada, eu vou deixar o vídeo aqui no card também, que a gente fala um pouco de como que foi que a gente fez essas adaptações, inclusive também para ter energia para nossa viagem. Uma outra característica que a gente adora nessa barraca é esse recuo aqui, que ele tem 70 centímetros. Pode parecer pouco, mas muitas barracas não tem isso aqui. E aí, então, quando tá chovendo, na hora de subir, aqui a gente fica super protegido, porque tem isso aqui que segura. A única questão é que essa parte, ela tem que ficar presa corretamente. Tem que ser amarrada, tem os specs e aí a gente deixa ele esticadinho. Isso porque quando a gente não coloca os specs corretamente, essa parte ela recua. Então é importante na hora de montar, colocar os specs e deixar ela fixada para não correr o risco dela dobrar para trás por conta de algum vento ou mesmo em caso de chuva, porque senão molha ali o começo da barraca. Já tiveram situações em que a gente só colocou, mas não amarrou corretamente, isso voltou e aí começou a chover e a gente teve que bem rapidamente colocar da forma correta para não molhar dentro da barraca. Mas o avanço é um ponto muito positivo dessa barraca em relação às outras. Muitas vezes as barracas se diferenciam nos detalhes, né? Mais um detalhe super positivo da nossa barraca Tatu é essas armações que elas têm justamente para fazer essa janela, né? Todas essas janelas laterais e traseiras a gente tem essa armação de metal. E um detalhe é justamente esse corta-pingo aqui, né? Ela tem essa dobra aqui em V. Qual a função dela? Em dia de chuva, a água vai descendo pelo metal, ela vai descendo pela barra, né? Se não fosse esse corta-pingo aqui, a água viria diretamente e entraria no buraco que ela está encaixada. Mas com o corta-pingo a água vem e aí nessa dobra aqui ela cai, ou seja, a goteira ela se forma aqui e não vai até a parte da barraca. Mais um detalhe super positivo dessa barraca. Falando de mais uma característica da barraca da Tatu, é o seu tecido ripstop. Toda essa parte da barraca, essa armação principal é nesse tecido ripstop.
inclusive também aqui os porta-calçados, a gente consegue ver. O ripstop, esse tecido tem esse quadradinho aqui, que ele é super resistente, né, para tecidos que exijam aí e dobra, estica de novo. Então tem muito esforço, então especial para barraca e é super conveniente. Feito para não rasgar, mas se por algum motivo, né, algum objeto cortante, faca, canivete, se fizer uma perfuração, o tecido nesse formato aí, nessa malha e a tecnologia por trás dele impede que esse rasgo aumente. Daí o nome em inglês ripstop. Então a barraca ser construída nesse tecido é mais uma evidência, né, da resistência dela. A única parte que não é nessa tecnologia ripstop é justamente a cobertura externa. Essa que a gente tem aqui, ela é impermeável, então ali tem justamente a função de aguentar, né, a maior carga d'água em caso de chuva. Então a função daquilo é ser principalmente mais impermeável, e todo o restante da barraca nesse ripstop, o que é sensacional. O colchão é um colchão de 6 centímetros com densidade 33 e ele tem uma capa que ela é removível, então caso necessite lavar é bem tranquilo, bem fácil. É um dos melhores colchões da categoria. Porém tem um detalhe, tem um lado que é muito bom e outro lado não tão bom. Ele é um colchão que pela sua espessura, querendo ou não, a gente acaba sentindo um pouco, especialmente se for mais pesado. Então tem opção de você de repente fazer um upgrade de colchão para ter aí um lugar mais confortável. Só que se você aumenta a espessura do colchão, aí você não consegue colocar roupa de cama, porque vai impactar diretamente no fechamento da barraca. Então a gente optou por deixar o colchão assim mesmo. Então quando não tá frio, a gente dorme em cima do saco de dormir e isso já alivia um pouco e a gente dorme tranquilamente, confortavelmente. E claro que 10 meses usando a barraca, a gente também se acostumou com isso. Mas talvez você sinta um pouco essa questão da espessura do colchão na hora de dormir, sinta ali um pouquinho os quadris, porque de fato é um desafio colocar um colchão mais grosso numa barraca de teto. Ela é uma escada que tem 2,30 de altura, o que é ideal para carros mais altos. E aqui tem os 2 últimos degraus, eles estão fechados, não compromete a abertura. É uma escada telescópica de alumínio. O que isso significa? Ela é muito mais fácil para abrir e fechar. Tem essas travas aqui, então agora ela está solta, mas só você esticar e ela trava, e agora está travada. Então ela é muito simples, evita, claro, problemas, desgastes, a escada vai se estragando, além do que ela é super leve e muito resistente. Um ponto muito positivo é a ventilação da barraca. Com essas janelas aqui, que faz com que a ventilação ela percorra de todos os lados na barraca, realmente tem uma abertura muito boa, é mais de 1 metro na lateral, com 50 para frente. Então isso faz com que ela fique extremamente bem ventilada e isso é um ponto super positivo. A Tatu tem 3 modelos de barraca que se diferenciam nos tamanhos. A nossa é o menor modelo, que tem 1,40 de largura, 2,40 de comprimento e mais 70 centímetros do avanço. Acomoda confortavelmente um casal e uma criança. No caso, a gente acomoda o Alha, né? E a gente dorme bem tranquilo, com bastante espaço ali dentro, inclusive até com sacos de dormir, e tem um espaço bem confortável, bem aconchegante dentro dela. Ainda dentro da parte elétrica tem essa iluminação que a gente fez uma instalação para colocar aqui e também é 12 volts, então a gente usa aquele mesmo sistema que fica dentro da barraca, a gente pode colocar aqui. A gente tem uma adaptação atrás do nosso mini motorhome, então a gente tem luz lá. E como esse fio ele é um pouquinho sensível, então a gente quase não usa essa iluminação daqui, porque a gente tem iluminação traseira. Mas caso você não tenha iluminação traseira como a gente, realmente já é uma grande ajuda essa luminária, porque assim você consegue utilizar. E aqui está o nosso anexo. A gente vai montar ele agora para mostrar para vocês como que funciona e o tempo que demora para a gente instalar ele. Uma informação importante é que o anexo ele é opcional para todos os modelos de barracas da Tatu. Em nosso caso, durante nossa expedição, nós confessamos que usamos poucas vezes o anexo. É possível perceber no vídeo que ele exige um tempo adicional de montagem e
desmontagem. E como durante a nossa expedição nós dormíamos no máximo 3 noites no mesmo lugar e estávamos quase sempre em deslocamento, não valia a pena para nós montar e desmontar o anexo todas as vezes que nós parávamos. Então mostramos o anexo aqui, mas também deixamos nosso relato que no nosso caso, na expedição, usamos pouquíssimas vezes. Para a montagem completa, o ideal é que coloque primeiro o anexo e depois as hastes que abrem a janela, porque tem um orifício aqui que é para colocar justamente essa haste, e dentro do anexo também tem um buraquinho. E assim terminamos o nosso vídeo review da barraca automotiva da Tatu. Esperamos ter te ajudado a escolher a melhor barraca para você. Se o vídeo foi útil, não esqueça de deixar uma curtida, considere se inscrever no nosso canal, lembrando que nós não somos patrocinados pela Tatu, fizemos esse vídeo apenas com o propósito de ajudar viajantes, campistas e amantes da natureza. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!